SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do SINT, Sindicato dos Trabalhadores na Educação no Estado de Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET. E você também pode acompanhar pela internet no www.tvfloripa.org.br ou pelo site do SINT, www.sint-sc.org.br. Hoje é o nosso primeiro programa em 2016 do SINT. E eu quero naturalmente dar as boas-vindas aqui para o professor Luiz Carlos Vieira, né, coordenador estadual aqui do SINT, e que veio falar um pouquinho para nós de como é que está o SINT, como é que está a luta dos trabalhadores na educação aqui no estado, né, nesse início de ano. Bem-vindo, professor. Obrigado. E nós, mais uma vez, iniciando 2016, né, e estamos aqui, já estamos há quase 20 dias da volta aí do período de férias, e tivemos um ano bastante conturbado no 2015, Verdade. Um ano com greve, terminamos as discussões na Assembleia Legislativa 23 de dezembro. Nossa, foi até dia 23. É isso, com vários outros rescaldos, né, que até agora nós estamos também sofrendo os prejuízos dessas questões que foram colocadas em 2015. Então, esse início de ano, nós iniciamos esse ano com vários problemas na rede estadual, relativo não só na relação de trabalho, né, mas de outras questões também, porque várias leis, não só do magistério, né, foram aprovadas no final do ano passado e que vieram aí prejudicar muito os servidores públicos estaduais e nós do magistério mais ainda, porque foi aprovado a lei, o projeto de lei que tratava da questão do plano de cargo, carreira e salário, e uma nova lei para os ACTs, para os professores admitidos em caráter temporário. Então, essas leis aprovadas, contrário daquilo que a gente discutiu na mesa de negociação, contrário daquilo que o governo assumiu perante a categoria, e, infelizmente, tivemos aí a grande maioria dos deputados aprovando essa lei no final do ano passado, 2015, e que já entrou em vigor a partir de agora, 2016. Nossa. E todo o início do ano já tem uma problemática do início do ano letivo, é algo que a Secretaria de Educação não conseguiu resolver, não é? Que são as ofertas. Que é o número de aulas, número de vagas, e aí com a mudança da legislação complicou ainda mais. E não é só da Secretaria de Educação, mas também na Fundação Catarinense de Educação Especial, não é? Que temos lá vários trabalhadores que são regidos pelo Estatuto do Magistério, pelo plano de carreira do Magistério Catarinense, que também sofreram, né? Mais ainda porque é uma área bastante diferenciada do ensino regular, né? É um ensino diferenciado aí, pressupõe outras questões muito complicadas, e ainda não temos soluções para todos os problemas, mas, falando de uma forma mais geral, a política pública da educação de Santa Catarina, para o governo do estado, só tem uma prioridade, né? Que é sucatear cada vez mais a educação, que é diminuir para ele as despesas, e com certeza essa questão aí, obviamente, vai refletir, né? Talvez não agora, de imediato, mas nós vamos sofrer o reflexo dessas questões aí a médio e longo prazo. Porque para o governo ele não vê a educação enquanto investimento, né? Não, ele só enquanto despesa, quanto gasto, né? Gastos. E é justamente por isso. E com a aprovação do plano de carreira, que é a Lei 668 de 2015, ela trouxe enormes mudanças. E uma das mudanças, por exemplo, que nós estamos mais sofrendo é com relação à redução da carga horária. Então, para os professores efetivos,
onde naquela unidade escolar não é oferecido o número de aulas suficiente para ele completar a sua carga de 10, de 20, de 30 ou 40 horas, um dispositivo da lei é que ele tenha que complementar, é obrigado a complementar a sua carga horária numa outra unidade escolar até 20 quilômetros, num raio de 20 quilômetros da sua escola. E, caso contrário, ele não queira fazer essa complementação, ele reduz a carga horária. Então, a sua carga horária, reduz o salário também? Sim, reduz o salário também. Então, não tem mais... olha só, a culpa não é do trabalhador, que está lotado naquela unidade escolar, de não ter as aulas ali suficientes, né, para que ele possa ministrar. E o Estado obriga ele a assumir outras aulas até 20 quilômetros, um raio de 20 quilômetros em outra unidade escolar. E tem um detalhe, não precisa ser na mesma disciplina que ele trabalha, pode ser na área comum. Né? Por exemplo, geografia, pode trabalhar história, sociologia, filosofia. Sim. E na área de humanas, né? Inglês, português, espanhol, ciências biológicas exatas, no caso, matemática, física, química. Então, o professor, ele não está preparado para ministrar outras aulas, aulas de outras disciplinas. Se ele tem uma graduação e uma especialização numa área, como é que vai dar em outra? Então, ele está na mesma área, mas ele não tem especificidade para aquela disciplina. E o pior disso é que tem profissionais que ou estão assumindo o lugar das assistentes de educação, porque falta concurso, então falta esses profissionais também na escola, que trabalham diretamente no setor administrativo, tá? E outros profissionais, outros professores estão assumindo a sala de informática. Então, é muito complicado isso. Isso eu estou dizendo na rede regular. Tá? Se o professor quiser complementar sua carga horária numa outra unidade escolar, além de 20 quilômetros, e houver essa possibilidade, ele pode fazer. É a opção dele daí. Até 20 quilômetros é obrigado. Depois o profissional pode também optar por fazer. Ou, caso contrário, não queira, será reduzida a sua carga horária. E aí é uma diminuição nos salários. Então, isso é só a questão dos efetivos em um item, né, que é a questão da carga horária. Fora outras problemáticas que nós temos, que nós trouxemos do ano passado, por exemplo, a discussão ali da regência de classe. Nós temos aí os profissionais que trabalham com o primeiro ao quinto ano, que estão recebendo, que foi incorporado 25%, estão recebendo mais 12% de hora atividade. Então, esses profissionais têm a carga de 20 ou 40 horas. Tá? Tem a questão também das aulas complementares para os professores a partir do 6º ano até o final do ensino médio, que o governo fez uma discussão e queria garantir 1/3 de hora atividade. Para garantir 1/3 da hora atividade, segundo o governo, nas normas que o governo quis, poderiam ser 3 aulas para uma carga de 40, 2 para uma carga de 30 e uma para a carga de 20, tá? E então seriam a possibilidade das complementares. Mas o governo retirou essa discussão e houve uma emenda, né, no projeto na Assembleia Legislativa que permitiu 8 complementares para 40, as mesmas, 6 para 30, 4 para 20 e 2 para carga de 10. E com outra política que o governo vem desenvolvendo no Estado há bastante tempo, que é a redução das turmas, aí que nós somos contrários, porque a Lei 170, ela garante a metragem quadrada, o número de aluno pela metragem quadrada das salas de aula, ele vem reduzindo drasticamente o número de turmas, e reduzindo o número de turmas, reduz o número de aulas, reduzindo o número de aulas, reduz também a carga horária oferecida para esses profissionais. Em contrapartida, sobram menos vaga para os trabalhadores temporários, que aí, na lei dos temporários, na lei 16.861, que foi aprovado também, abriu-se a possibilidade do profissional assumir como horista. Ou seja, ele pode pegar 2, 3, 4, Tudo 5. em função para beneficiar o mercado da educação e não o princípio da educação. Não o princípio da educação. Então, são vários problemas. Isso na rede regular.
E sem contar que nós temos a problemática de que o profissional com menos aulas do que aquela para fechar sua carga, ou seja, 8, 16, 24 e 32, ele que não tem, ele tem que complementar em outra escola. Porém, a gente percebe que é uma dificuldade muito grande, né? E complementar em outras áreas, como eu já disse, muito grande. E os ACTs não existe aula complementar. Ah, não? Não, porque... Esse só para regular, só para os efetivos. Porque se eles são horistas, logo eles não têm aulas complementares. Nossa. E, nesse sentido, aquilo que o governo tinha intenção de dar 1/3 de hora de atividade, nas regras do governo, deixando bem claro, porque ele não respeita a hora-aula, para ele é hora-relógio, mesmo na questão da hora-relógio, que nós somos contrários, temos contrariedade nessa posição, ele não está cumprindo. Porque daí ele, com a emenda, sepultou essa problemática aí. Bom, isso contando o problema da lei, né? Mas nós temos vários outros problemas, que é justamente a questão salarial também, que não está resolvida com a lei. E nós já avisávamos a categoria desde o ano passado, nós fomos à greve por isso, saímos da greve para ir para a mesa de negociação com a discussão de que nós poderíamos fazer essa melhoria e poder ter esses reajustes aí num médio prazo. O governo também não cumpriu aquilo que acordou na mesa de negociação e, infelizmente, né, nós ficamos aí com 5% de reajuste em 2016, 5% em 2017 e não sabemos qual é o valor do reajuste para 2018, que a lei não trata. Ela trata apenas da questão do Fundeb, conforme a arrecadação do Fundeb, os gastos que a Secretaria de Educação terá, será o reajuste do governo do Estado. Não pagou os 0,1% a 35 mil trabalhadores que não receberam nada de reajuste em 2015 e os 11,36% do reajuste do piso desse ano, ele também disse que não vai dar. Ou seja, nem a inflação de 2015 e os 5% para 2016 não vai fechar também a conta do valor da inflação, pelo menos estimada para esse ano. Então, além da redução, a redução das aulas, que consequentemente, com o corte da carga horária, vai ocorrer uma redução salarial para os trabalhadores, toda essa problemática aí não resolvida. Professor, além disso, além de toda essa problemática com, digamos, com os trabalhadores da educação, o usuário da educação, que é o aluno, nessa redução, né, em metros quadrados de sala de aula, na redução da jornada, em todas as reduções que está acontecendo, como é que fica o estudante? Eles vão ficar fora da escola porque se reduz o número, não se amplia em números de vagas, não se amplia em número de escolas, vão ficar fora da escola? Não, a questão dos estudantes, por exemplo, se tem turma, se existe a demanda, abre-se a turma. O problema do Estado é que nós temos aí um parecer do Ministério Público do Estado, o parecer 027 de 2013, que obriga o Estado a regulamentar a metragem quadrada por número de alunos. Então, a Lei 170, ela trata disso, no Estado, onde ela diz quantos, a 1,30 para cada aluno. Então, existe lá uma metragem quadrada determinada para cada estudante. Primeiro, tem uma discussão pedagógica. As salas são todas iguais, as metragens quadradas. Tanto faz estudar ali uma criança que tem 9 anos, 7 anos, quanto um jovem que tem 16, 17 anos. Então, quer dizer, na questão pedagógica está equivocado esse princípio. Sim, porque o jovem cresce, a criança Exatamente. cresce. Mas tudo bem, não vamos levar isso em consideração. Claro. Mas vamos levar em consideração quantos podem colocar numa sala de aula. Então, o governo do Estado, ele só desdobra a turma, ou faz uma nova turma, quando passa do número estipulado pela lei. Né? Então, ela pode fazer o desdobramento. Mas existe também aí uma questão que o Estado joga. Então, ele deixa ali 40 alunos, por exemplo, numa sala de aula, por um mês, 15 dias, e não faz o desdobramento. Por quê? Porque o Estado tem uma péssima costume, digamos assim, vício, de que vai haver evasão. Então, aposta na evasão. E aí, quando eu tenho uma sala de aula no ensino médio, por exemplo, de 40 estudantes, ele vai mantendo até que ocorra a evasão,
e aí ele não precisa mais desdobrar aquela turma. No caso, a obrigação é desdobrar. Sim. Né? 2 turmas de 20. Porque pedagogicamente está comprovado que quanto menos o número de estudantes, o aproveitamento é melhor. Né? E também há uma facilidade para o professor fazer um trabalho mais individualizado, claro. E uma dinâmica diferente na sala de aula. Porém, o Estado aposta também nisso. Então, são vários mecanismos e variáveis que o Estado utiliza justamente para fazer essa economia. Né? Sem contar que em várias escolas não está sendo oferecida, ou o Estado faz vista grossa para não oferecer, por exemplo, aulas também no período noturno. Né? Tem turmas, né, em várias escolas do Estado sendo fechadas no período noturno, porque ele também, de certa forma, obriga, né, a comunidade a aceitar as aulas que tem durante o período diurno. Tem algum contrato, algum acordo com as escolas particulares, com as empresas? E não é só isso. Ou está jogando no atraso, a população no atraso? Santa Catarina é um dos estados, tem pesquisas que demonstram isso, que é o estado que tem mais evasão no ensino médio. E isso, o Plano Estadual de Educação, nós deveríamos, que foi aprovado ano passado também, né? É outra lei que foi aprovada, que a gente precisa prestar atenção, que as metas que estão lá, já falei aqui várias vezes, que as metas que tem lá são muito aquém daquelas que nós necessitamos para uma educação de qualidade. E que o Estado aposta realmente na ignorância. O Estado aposta na não formação do professor. O Estado aposta na desestruturação do estado físico das escolas, da deteriorização do estado físico da escola. O Estado aposta na evasão. Então, o Estado tem uma política, a política de sucateamento, uma política de gastar menos com a educação. Então, todas as problemáticas nós estamos vivendo aí, né, no início de ano. E na Fundação de Educação Especial, para a gente resumir aqui, o ano passado a gente teve já vários enfrentamentos no sentido de que o convênio com as APAES, ou seja, com as congêneres, APAES e outras AMAs e outras congêneres, elas seriam feitas por meio apenas do repasse do valor em dinheiro, o pecúnio, né, que nós chamamos. Ou seja, contrato pecuniário. O governo repassa o dinheiro, eles contratam quem eles querem. Nós brigamos contra isso. O convênio da Fundação Catarinense de Educação Especial com as APAES e congêneres era para cedência de trabalhadores, né, e não de pecúnio, o repasse do pecúnio. E, infelizmente, também manteve-se no edital do convênio. E algumas APAES optaram pelo receber o dinheiro, e não os profissionais. E vários profissionais fizeram o concurso no ano passado, se classificaram e também escolheram vagas no ano passado. Vagas de 10 horas, vagas de 30 horas. E essas vagas, elas foram cortadas, não existem mais, foram extintas, porque a nova lei diz que o professor da educação especial tem uma carga horária de 20 ou 40 horas. Então, portanto, 10 e 20 não tem mais. 10 e 20 ou 10 e 30? Desculpa, 10 e 30, não isso. Tem mais. Não tem mais. Os profissionais que escolheram aula 10 e 30, chegaram na APAE, chegaram lá na escola, não, você não vai ser contratado porque não tem mais aula. Foi extinta. Então, surgiu toda essa problemática e uma demanda judicial também. Né? Sim. Porque eles fizeram concurso, foram classificados, escolheram aula e não puderam assumir. Mas a lei, infelizmente, veda o Estado de contratá-los. Então tem que fazer uma nova readequação, tanto que a Fundação adiou para 1º de março a entrada desses profissionais nas APAES, principalmente os profissionais de artes, educação física e informática educativa. Tá? E isso sem contar que os profissionais que trabalham carga horária de 20 ou 30 tem que ser 40 horas ou 20 horas completas. Né? Se tem algum problema ali na carga horária, tem a própria APAE, a congênere, tem que fazer uma readequação, né, para poder, no caso,
absorver cada vez mais as aulas, e isso prejudica o profissional que fez a escolha. Né? Tinha gente que escolheu uma carga horária de 30 aulas, já não pode mais, porque não tem como ser contratado. Outros profissionais escolheram a carga horária de 20, mas chega na congênere e não tem mais 20. Meu Deus. E aí ele também não é contratado. Que zona. Então está ficando assim bem problemático, né? Com muita confusão no início de ano, e aí no sindicato a todo momento muitos telefonemas, e a gente já fez uma audiência na Fundação Catarina de Educação Especial, estamos buscando a solução para essas discussões. Eles disseram que vão tentar readequar todos esses profissionais para que tenham menos prejuízo possível para os trabalhadores e também para os estudantes até 1º de março. Então, a gente está buscando essa solução, estamos oferecendo essa solução, mas todos os trabalhadores que se sentirem prejudicados, né, podem ligar para o Sint, pode nos procurar, apresentar seu problema, porque são vários problemas individuais até. Aqueles que são mais específicos no geral, a gente, lógico, já tem estudos, estamos estudando, né, como fazer uma luta no judiciário. Uma luta daí, ir para a justiça, com mandato de segurança para garantir o direito desses trabalhadores. Mas nós precisamos de casos concretos, com provas, né, porque o judiciário exige isso. Então, nós vamos fazer também a luta, não só política, né, mas a luta também no judiciário. Mas nós necessitamos também da mobilização desses trabalhadores. Não basta reclamar na cozinha, como nós dizemos. Exatamente. Tem que reclamar para que todos possam ouvir. E aí tem que começar a briga lá na comunidade, onde está inserida a sua escola. É uma briga de todo mundo, né, professor? Na verdade, uma luta de todo mundo. Na verdade, a gente tem que entender, e a sociedade também precisa entender, que se está acontecendo onde uma sala de aula está superlotada, quem tem que reclamar não é só o professor que está lá trabalhando com 40 alunos, ou 45 até tem casos. Tá? Quem tem que reclamar são os próprios alunos, são os pais, que tem que obrigar a desdobrar essas turmas. Não é só o professor. Outro caso, se seu filho, sua filha que está lá na APAE, ela não está tendo o atendimento adequado, tem que denunciar também. E o Ministério Público só pode atuar onde o Estado é negligente com a educação. Aí sim nós podemos acionar o Ministério Público com provas para que o Ministério Público possa obrigar o Estado a cumprir aquilo que é dever dele e direito da população. Sim. Caso contrário, o sindicato também não tem como agir. Sim, porque esse poder o sindicato o sindicato não é governo? Primeiro, o sindicato não é governo. Segundo, o sindicato também não é juiz. Ou não faz parte do judiciário. O papel do sindicato, na verdade, é defender os interesses dos trabalhadores da educação e os interesses da sociedade com relação à educação. Então, nesse sentido, nós estamos aí enquanto entidade, né, e queremos que seja contemplado aquilo que nós temos direito, e muito mais do que contemplar aquilo que nós temos direito. Nós queremos fazer com que aquilo que os anseios da categoria, aquilo que a categoria deseja e que é bom para ela, e bom para a sociedade, e bom para a educação, né, o governo possa cumprir. E, infelizmente, o governo vive de mentiras, né? E essas mentiras enganam a população, que muitas vezes se acomoda, né, e não faz a sua luta. E os trabalhadores da educação também se acomodam. A gente percebeu aí nas últimas greves, né, como que tem sido a participação dos trabalhadores, né? Então, assim, nós temos aí uma relação muito pequena daqueles que estão realmente indo para a luta, indo para o enfrentamento maior. É óbvio que você vai receber represália. Se você está lutando contra o sistema, se você está lutando contra o patrão, é óbvio que ele não vai ficar de braços cruzados para não te punir. A gente tem que ter consciência disso. E é óbvio também que se ficar calado... vai ser pior, cada vez mais. Bolso, né? E outra, não houve nenhuma vitória, não houve nenhum avanço, não houve nenhuma conquista dos trabalhadores se não foi pela luta. Sim. Alguns morreram, muitos morreram, né, nessa luta.
para que a gente pudesse ter os direitos que nós temos conquistados hoje. Então não é só punir por não receber a licença-prêmio, punir por não poder se aposentar, punir por não poder receber a progressão, ser reduzida a sua carga horária, ser diminuído o seu salário, ser obrigado a trabalhar mais tempo. Não é só essas punições, as punições são tranquilas. Pessoas morreram lutando, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito da sociedade, enfim. Então nós, enquanto trabalhadores da educação, deveríamos ter essa consciência. Não digo mais que os demais trabalhadores, porque a consciência é uma consciência coletiva e política, mas nós, como formadores de consciência, deveríamos ter essa condição e pelo menos estarmos abertos a ouvir, ou não ouvir o que a mídia em geral paga por esses governos, estão fazendo. E nós temos exemplos aí, vários, Goiás, por exemplo. Não é só com a categoria dos professores, É um sucateamento no estado todo, é com a saúde, é com os prestadores, não, como é que se diz, os funcionários mesmo, funcionário público, dos setores da administração, de vários órgãos do estado. A gente, falando ao ano passado, com o Sintesp, com o Sindasp, com os outros sindicatos da base, que representam os servidores públicos estaduais, Exato. Meu Deus, a luta está muito séria. Nós tivemos aí, na discussão do Fórum Estadual dos Servidores Públicos, o Fórum dos Servidores, e nós estamos participando do Fórum, fazemos parte do Fórum, estamos na luta conjunta, na reunião com todos os trabalhadores para fazer enfrentamento contra as políticas nefastas do governo. Isso na área da segurança pública, e nós vemos o que ele fez com a segurança pública no final do ano. Depois, com o pessoal da saúde, com os trabalhadores da segurança na questão aí da carcerária, e depois, enfim, todos os trabalhadores, servidores públicos estaduais. E ele fez reformas no ano passado, por exemplo, que atinge a todo mundo. Por exemplo, ele fez uma reforma que foi aumentar a alíquota do desconto da Previdência, que vai atingir todos. Professores, aqueles que trabalham lá dentro no caso do DETER, que é dos transportes, que está lá fazendo o asfalto, o agente carcerário, o policial civil, o militar, todos nós seremos atingidos por essa política. Ou seja, quem paga... E não é uma política nacional de governo nacional, não, É local, é estadual. Os governos... Isso é bom que fique frisado isso, professor? Sim, porque a gente percebe que o Estado de São Paulo, o que aconteceu no Estado de São Paulo? A gente viu aí as escolas, também fechamento de escolas. PSDB fechando tudo. A gente percebe do Goiás agora, com enfrentamento em Goiás com o governo do estado entregando as escolas públicas para as organizações sociais administrarem, assim, ou seja, o governo do estado os governos estaduais estão dizendo o seguinte, e aqueles governos que defendem essa política, a política do estado mínimo, a política... Aliás, eu não sei por que são governo, Só para sugar o dinheiro do povo, porque não faz nada em benefício do povo. Mas infelizmente, o nosso governo, o governo do estado de Santa Catarina, tem pesquisa que ele é o segundo melhor governo do país. Saiu agora, 15 dias atrás, na Gazeta do Povo, ele é o segundo melhor governo do país, avaliado pela população de Santa Catarina. Não sei que pesquisa é essa, mas enfim, para nós, trabalhadores da educação, para os servidores públicos de forma geral, está sendo um governo nefasto que só está reduzindo os direitos dos trabalhadores e também reduzindo os direitos das políticas públicas que a população tem o direito. Agora, esse direito tem que ser conquistado. Não só conquistado, ele tem que ser mantido. Porque hoje, nós dissemos assim, no passado a gente trabalhava para que pudéssemos ampliar os direitos. Depois começamos a trabalhar para que manter os direitos. E hoje, em algumas ocasiões, temos que trabalhar para perder menos direito. Olha só onde nós estamos, é um absurdo, em vez de trabalhar para ampliar, nós temos que trabalhar para manter ou perder menos. Isso é um absurdo para nós, enquanto trabalhadores, e por isso nós não podemos ficar de braços cruzados. A mobilização começa esse ano, já fizemos a reunião do Conselho Deliberativo, nós já tiramos encaminhamentos e temos aí manifestações, seminários, assembleias regionais,
e estamos vindo para as escolas, para explicar para os professores o que é essa lei, a lei que mudou o plano de carreira, a lei dos ACTs, para tentar tirar essas dúvidas e também ver as demandas e, ao mesmo tempo, fazer a nossa briga política, a nossa briga judicial, né? E também fazer a nossa mobilização. Porque se não tiver mobilizado a categoria, se não tiver fazendo enfrentamento, não adianta dizer que os dirigentes têm que resolver os problemas. Porque não são os dirigentes sindicais que resolvem os problemas. O que resolve os problemas é a categoria mobilizada dizendo que não quer aquilo que o patrão quer. Não adianta chegar 17 ou 20 dirigentes sindical junto com o governo dizer, nós não queremos isso. Não resolve. A categoria por inteiro tem que dizer, eu não quero. Por isso, se informe. Se informe e vamos à luta. Vai ser um ano, então, né, professor, de muitas lutas aí. 2016 vem carregado de muitas coisas negativas do nosso estado aí para os professores, mas que surge a esperança que é a luta, né? Esperando, como tu falasse, que os professores peguem junto, que todas as categorias, né, do servidor público do estado de Santa Catarina peguem junto nessa luta aí, porque a coisa tá feia. O professor vai para o seu encerramento para a gente poder... né? Só dizemos o seguinte, só somos derrotados quando deixamos de lutar. É verdade. A derrota só existe para aquele que não luta. Exatamente isso, e você continua assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.